Bom dia, nono. Vamos começar a nossa semana com a seguinte reflexão. Algumas coisas ruins acontecem em nossas vidas para nos colocar na direção das melhores coisas que poderíamos viver. Se vocês fizerem uma paradinha e dar uma pensada, com certeza vocês vão lembrar, de alguma situação, de algum episódio que vai lembrar isso para vocês, que no momento era uma coisa tão ruim e tal, mas depois livrou você de outras coisas talvez até piores, Quando fala assim, Deus fecha uma porta, mas abre uma janela, é mais ou menos esse ditado também, Que se a gente fica só olhando por uma coisa, você não olha para os lados, de repente você nem vê as coisas positivas que estão às vezes do seu ladinho, Continuamos corrigindo o nosso exercício ainda. Então, capítulo 9, Estados Unidos nas décadas de 1920 e 1930. Página 162 a página 179. Por favor, quem está sem o livro aí, cate seu livro, cate seu estojo e vamos lá. Esse capítulo ele vai falar muito sobre o American Way of Life. American Way of Life é um estilo de vida, então, praticado nos Estados Unidos a partir da década de 20. Sua principal característica, as principais características, o consumismo e a massificação da cultura. Ou seja, tudo, espalhar por aí. Após a Primeira Guerra Mundial, o crescimento econômico dos Estados Unidos acabou favorecendo a divulgação, do estilo de vida do país como um modelo de prosperidade. Então, propagar essa ideia, isso foi viabilizado pela industrialização e pelos meios de comunicação. E dessa forma, isso acaba sendo divulgado e propagado cada vez mais. Quais problemas enfrentamos hoje em dia como uma consequência da cultura do American Way of Life? Então, atualmente, nós vivemos uma cultura do esbanjamento e do consumo frenético. E isso é reforçado por essa ideia do jeito americano de viver, que surgiu lá nos Estados Unidos no século XX. E até hoje faz a gente enfrentar problemas. Problemas esses relacionados, então, a essa exploração excessiva dos recursos naturais, que são finitos, e a exploração dos trabalhadores, Então, agora nesse nosso período aí da quarentena, esse consumo frenético aí deu uma segurada, Todo mundo, alguns não compram por questão financeira mesmo, por recurso que ficou mais limitado, ou pelo simples fato de não sair de casa, Então, deu uma apaziguada e deu uma freada, em todas essas loucuras. Estados Unidos em crise na década de 20. Então, quando as pessoas elas iam investir em ações, elas recorriam a empréstimo de banco. Não importava o juro que estava, eles acabavam pegando assim mesmo. E isso fez, então, com que os bancos foram concedendo cada vez mais créditos e também se endividavam, emprestando do Banco Central. Então, quanto mais se investia em ações, mais elas iam valorizando. Isso ia gerando um ciclo de empréstimos. O banco ia precisando mais, pegava mais do Banco Central e o Banco Central ia produzir mais, porque sabia que o banco ia vir buscar. Por quê? Porque as pessoas iam pegar um círculo, E isso gerou, então, uma especulação financeira e não um investimento econômico de fato. O que ocorria se as pessoas comprassem produtos. Então, se a pessoa vai pegar e vai comprar o produto, esse dinheiro vai circular. Agora, a partir do momento que ela vai comprar uma ação, esse dinheiro não vai estar circulando. Então, muitas ações que eram vendidas não representavam o valor real da empresa.
pois era fruto de especulação, coisa que nem existia. E aí, quando as empresas começam a falir, porque estão produzindo demais e as pessoas não estão comprando, as ações começam a despencar no mercado. Então, essa crise da década de 20 pode ser considerada uma crise de superprodução, né? O que é a superprodução? Um processo em que existem muito mais produtos do que consumidores no mercado. E, geralmente, isso vai gerar uma crise. Se a gente for pensar nos Estados Unidos, né, nessa grande depressão, esse problema que os Estados Unidos viveu. Então, podemos citar como causa o quê? O excesso de produção, se produziu mais do que se comprava. Então, baixo consumo, a falta de legislação trabalhista, a questão do liberalismo econômico, a recuperação da economia na Europa, as especulações do mercado financeiro e a própria queda da Bolsa de Valores, que passava a vender aí produto que não existia, ação que não existia. Os Estados Unidos, eles tiveram uma prática de isolacionismo. O que quer dizer isolacionismo? De ficar, isoladinho. Então, por que ele está isoladinho? Tá? Porque ele representava, a tendência que o país tinha de não se envolver em problemas políticos mundiais. Principalmente porque, se ele vai ficar isoladinho, ele vai continuar com o seu comércio internacional, vai estar de boa aí, enquanto, os outros estão se recuperando, pagando suas dívidas em relação à guerra. Pouco se sabia sobre o dia de amanhã e os anos loucos. Então, o que é esse pouco se sabia sobre o dia de amanhã? É como se os anos 20 eles fossem uma ressaca da Primeira Guerra. Então, a partir da Primeira Guerra, a vida ela passa a ter um outro sentido para aqueles que conseguiram sobreviver. Tá? Não se vive mais como se vivia antes. As coisas foram mudando, o pensamento das pessoas e tal. Tanto que quando a gente estudou sobre a guerra, essa ilusão, de estar indo para a guerra, de se dar bem na guerra, que vai ser tudo muito rápido e tudo, Então, não se sabia como é que vai ser amanhã, porque eles pensavam de um jeito a guerra e depois foi totalmente de outra forma, E os anos loucos está se referindo mais às loucuras mesmo que se cometia na época, Então, essa busca por prazer, as festas, as diversões, a liberdade que eles passam a ter. Então, por isso, poderiam ser considerados anos loucos. Como que essa grande depressão, essa questão econômica dos Estados Unidos, acaba atinge a Áustria, O Império Austro-Húngaro ele foi dissolvido em várias regiões independentes no final da guerra. E a Áustria ela perdeu boa parte das terras dela. Com isso, ela ficou com um pequeno território e com poucos recursos. E aí ela estava bem fragilizada devido às punições do pós-Grande Guerra. E com uma crise dos Estados Unidos, todos os países que dependiam de empréstimo dos Estados Unidos também foram afetados. E dessa forma, a Áustria, lá do outro lado, acaba sendo atingido também por essa grande depressão dos Estados Unidos. Em relação a essa crise financeira de 1929, a gente fosse citar alguns motivos, ou motivo para essa crise financeira. Então, pode-se colocar esse liberalismo econômico adotado pelo governo da época, a liberdade para tudo, e a alta especulação nas bolsas de valores. Então, essa crise de 1929, ela foi gerada pelo próprio funcionamento do capitalismo nos Estados Unidos nos anos 20. Tá? Esse clima de euforia, de aumentar a produção, a especulação da bolsa de valores, concentrar
a concentração de renda, o crédito muito fácil, não ter intervenção do Estado, diminuir a importação europeia, altos índices, né, de desemprego. Então, é um conjunto de fatores que vão gerar essa crise financeira de 1929 nos Estados Unidos. Uma das estratégias usadas na tentativa de recuperar, então, os problemas, digamos assim, foi a instituição do New Deal, que era um novo acordo. Oxe, a prof escreveu o 9º acordo aí. Ei, um novo acordo. É que para o 9º ano, né? Foi o nome dado a uma série de programas implementados pelos Estados Unidos entre 33 e 37, durante o governo de Roosevelt, com o objetivo de recuperar e reformar a economia norte-americana e assistir aos prejudicados aí pela Grande Depressão. O princípio desse New Deal se baseava no quê? Na forte intervenção do Estado na economia e na realização de obras públicas. Ele interferindo na economia, né? Ele vai ter controle daquilo que estava, digamos assim, descontrolado, né? E quando se cria as obras públicas, era uma forma também de contratar mão de obra. As atividades para vocês desta semana, vocês vão reler o capítulo 9. Quem foi pausando o filme, a videoaula e foi fazendo e tal, já vai estar bem adiantadinho, né? E alguns eu sempre tenho feito antes. Então, os exercícios de 1 a 6 e as atividades de 1 a 7. E vocês vão postar foto do Você é o Historiador lá da página 172. Você é historiador da página 172, é da imagem lá, né, do cenário de crise, onde se lê lá na placa do carro que é possível ler $100 compram esse carro, deve ser em dinheiro, perdi tudo no mercado de ações. Então, um carro que tinha um valor bem mais alto, a pessoa está vendendo aí por $100, por quê? Porque ela precisa do dinheiro, né? Então, como as pessoas, como é que eu vou dizer? Empobreceram ou perderam o controle, né? Perderam a noção de investimentos e assim por diante, e faz com que ele venda aí um preço super baixo para poder pelo menos quitar um pouquinho das dívidas dele, ok? Pessoal, tentem fazer o máximo, né? E depois no chat a gente conversa. Até mais!